Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje nós falaremos sobre os 10 acontecimentos mais marcantes no mercado imobiliário de 2019. Então acompanhe aí depois da vinheta. Fala pessoal, para você que está acompanhando esse vídeo, nós separamos aqui 10 acontecimentos marcantes no ano de 2019 e nós não vamos apresentar ele num cenário do mais importante ao menos importante ou vice-versa. Aqui nós simplesmente separamos esses 10 acontecimentos que são aqueles que precisam ficar na nossa memória e que também de alguma forma cooperaram com o desenvolvimento do nosso mercado esse ano. Então, o primeiro item que a gente traz para vocês é que a taxa de vacância para a cidade de São Paulo em edifícios de alto padrão nas regiões primárias caiu drasticamente. A taxa de vacância, quando a gente olha todos os ativos classe A na cidade de São Paulo, eles caíram de uma forma rápida, até mais rápida do que a gente estava prevendo, mas quando a gente olha os principais centros da cidade, essa queda foi ainda mais veloz, ainda mais drástica. Quando a gente olha o terceiro trimestre de 2018, esse número estava numa faixa de 14% de taxa de vacância. E agora no terceiro TRI, que é o nosso último fechamento para 2019, esse número já está em 8,1% de taxa de vacância. Então foram aproximadamente 6 pontos percentuais de queda, o que é muito rápido considerando o tamanho, o período que foi em tese mais curto, um período de um ano apenas. Provavelmente nesse nosso fechamento do quarto trimestre, essa taxa de vacância deve baixar dessa casa de 8 para algo como 7, 7,5. Então, de fato, é uma queda impressionante. Não é à toa que já estão faltando espaços na cidade. O segundo ponto da nossa lista é sobre o recorde de absorção líquida que aconteceu no mercado corporate em São Paulo, considerando todos os anos que a gente faz pesquisa, desde 2005. Então, no primeiro trimestre de 2017 e no primeiro trimestre de 2018, nós tivemos recordes de absorção líquida, mas focados no mercado de alto padrão, de edifícios classe A, muito por conta daquele movimento flight to quality que a gente já comentou em outros vídeos. Quando a gente olha o terceiro trimestre desse ano, o recorde foi para todos os edifícios corporativos de São Paulo, os 1.500, considerando edifícios classe A, B e C. A absorção líquida nesse período registrou um número maior do que 140 mil metros quadrados. Então mostra que a cidade de São Paulo já está performando muito bem, não só para edifícios de alto padrão, mas também para os edifícios classe B e C. Seguindo ainda nesse tema de queda de vacância e aumento da absorção líquida, o terceiro ponto de destaque desse ano é a retomada da atividade construtiva na cidade de São Paulo. Desde o ano de 2012, quando havia no mercado aproximadamente 1.400.000 metros quadrados em construção simultaneamente, a atividade construtiva vem caindo trimestre após trimestre até aproximadamente o quarto trimestre de 2018. A partir daí, a atividade construtiva começa a demonstrar sinais de retomada. É só você andar pela cidade que você vai ver o quanto de novas construções que apareceram. Então, um número que chegou em algum momento de 2018 por volta de 400 mil metros quadrados em construção simultaneamente apenas, esse número agora no terceiro TRI de 2019 já está em 600 mil metros quadrados. Então a gente viu o Parque da Cidade agora iniciando a construção de 3 novas torres, a gente viu isso esse ano. A Faria Lima Plaza, que é um novo empreendimento da HSI, e outros projetos também acompanhados pelo mercado de retrofit fizeram com que a atividade construtiva voltasse a crescer, e isso vai ser muito importante para os próximos anos, para que não venha a faltar estoque como aconteceu em anos anteriores. Agora, mudando de cidade, saindo de São Paulo e indo para o mercado de escritórios no Rio de Janeiro, nós temos algumas notícias boas para apresentar agora em 2019. Desde o ano passado e em anos anteriores, a cidade sofreu muito com as altas taxas de vacância, muito pelos novos empreendimentos que foram entregues na região portuária nesses últimos anos, mas também pela falta de demanda das empresas que não estavam buscando novos espaços. Isso começou a mudar em 2019 e a gente viu algumas movimentações importantes na cidade do Rio de Janeiro. Até os números que a gente tinha para o ano passado, em 2018, as principais movimentações de locação geravam em torno de 4.000 a 5.000 metros,
Já esse ano, em 2019, nós tivemos Furnas alugando 18 mil metros, Enel alugando 14 mil metros no Aqua Corporate, Stone Pagamentos alugando 14 mil metros também no Passeio Corporate. Então a cidade do Rio de Janeiro começou a mostrar bons sinais de recuperação. A taxa de vacância ainda é alta, mas a gente pode dizer de alguma forma que o pior já passou. Assim que a economia demonstrar os sinais e a segurança necessária para os investimentos das empresas, a gente está muito otimista com o que vai acontecer no Rio de Janeiro em 2020, nessa sequência das melhorias que já foram apresentadas em 2019. E mudando de tema agora, deixando um pouquinho o mercado de escritórios, indo para o mercado de condomínios industriais e logísticos, esse é um outro setor que de igual forma performou muito bem em 2019. A taxa de vacância, quando a gente olha o estado de São Paulo, que é a principal região para o mercado de condomínios industriais e logísticos do Brasil, ele tem mais da metade de todos os condomínios existentes no país. O estado de São Paulo, que nos últimos 6 anos ficou com taxas de vacância acima dos 20%, chegando até em algum momento a registrar índices de 28%, agora essa taxa de vacância baixou da casa dos 20% e o nosso número do terceiro trimestre é de 18%, ou seja, foi uma queda de 10 pontos percentuais nos últimos 3 anos. Isso se deve basicamente a 2 fatores. O primeiro, a absorção líquida, que continua muito positiva nesse mercado, as empresas continuam tomando mais espaços do que tinham anteriormente. Mas o segundo fator, eu até diria que primordial, é porque o novo estoque não vem mais com tanta força como vinha em anos anteriores. As entregas continuam acontecendo, mas não num volume tão grande a ponto de prejudicar o índice de taxa, a ponto de prejudicar a taxa de vacância. Então é um mercado que tem mostrado bons sinais de recuperação, o e-commerce tem demandado muitos espaços. Eu vou fazer um parênteses aqui. Para quem não pôde participar do último Buildings Exclusive, nós fizemos uma análise muito interessante com relação à performance de condomínios logísticos versus a sua posição em relação à distância das principais rodovias. Tá super legal, é uma análise muito interessante que nós fizemos e quem quiser ter acesso é só clicar no link abaixo que vai estar a apresentação para download. O sexto ponto que a gente queria trazer nessa lista, e obviamente a gente não poderia deixar de fora, é o lançamento do Buildings Mobile. É uma grande revolução que a Buildings trouxe para o mercado, que os clientes CRTU conseguem acessar diversas informações dos edifícios na palma da mão através do seu celular ou tablet. Então, informações de transações, de inquilinos, de proprietários, vacâncias, o aplicativo leva em consideração onde você está e traz os 50 edifícios ou 50 imóveis industriais mais próximos de você para você conseguir acessar essas informações todas as vezes que vocês estiverem na rua. E não é só os clientes CRTU que ganharam essa vantagem. Qualquer pessoa consegue fazer o download do aplicativo e usar algumas dessas funções de forma gratuita. Então essa é uma grande inovação que a Buildings trouxe para o mercado em 2019. Além disso, é importante a gente ressaltar, e eu não quero falar tanto aqui sobre a Buildings, mas 2 expansões que nós fizemos. Uma foi o início do monitoramento da cidade de Belo Horizonte, fazendo parte também da nossa base de edifícios comerciais, e também a nossa expansão Latam, que se iniciou pela cidade de Santiago e agora em 2020 deve ser o lançamento oficial. O sétimo ponto da nossa lista, como um dos fatos relevantes de 2019, é a crescente exponencial do número de investidores em fundos de investimento imobiliário. Então hoje o número que nós temos no último relatório da B3 de outubro de 2019 era uma marca de 517 mil investidores em fundos imobiliários. Por conta da falta de atratividade da renda fixa, muitos desses investidores que eram mais conservadores encontraram no fundo imobiliário a sua porta para rendimento variável. Isso fez com que esse ano nós tivéssemos recorde de captação, recorde de pessoas investindo e, é claro, tornou o mercado muito comprador. Então nós vimos nesses últimos meses diversos edifícios que foram vendidos de empresas privadas de properties para a estrutura de fundos imobiliários, o que é muito relevante também porque traz mais transparência para o mercado imobiliário de uma forma geral. Então, com certeza, o número de investidores e a atuação das gestoras no mercado de fundos imobiliários é um destaque de 2019. Dentre os muitos cases de compra e venda que nós podemos citar, eu queria trazer um que começou o ano passado, mas se efetivou agora em 2019.
Desde fevereiro de 2019, Brookfield e o BC Fund, comandados pelo BTG Pactual, de fato efetivaram a troca do portfólio. Então os edifícios que a gente atualizava com o BC, agora a gente está atualizando com a Brookfield e nos outros casos também vice-versa. E nós não falaremos apenas sobre os destaques nas transações de compra e venda. A gente queria trazer aqui pelo menos 2 destaques de locações que foram feitas esse ano em São Paulo, as 2 maiores. A primeira delas é da Prevent Senior, que alugou os 23 mil metros do Park Tower da VBI, um edifício AAA que foi entregue esse ano já com a pré-locação da Prevent Senior. E como segunda transação mais relevante, a gente tem a Bradesco alugando inteiro o edifício International Plaza, que anteriormente era ocupado pela Unilever. Então uma transação muito importante para o mercado também. Essas 2 foram destaques de locação nesse ano. E o último ponto que a gente queria trazer para a nossa lista de acontecimentos relevantes de 2019 é o surgimento de novas regiões. Pela falta de estoque que a cidade já enfrenta em regiões primárias, nós temos visto outras regiões se apresentando como potenciais para receber novos inquilinos, a segmentos de tecnologia, startups, etc. De 3 que nós vamos citar aqui, como Vila Madalena, Barra Funda e Vila Leopoldina, eu queria dar um destaque para Vila Leopoldina, que agora em novembro desse ano, a Votorantim lançou uma grande unidade de um coworking que vai ser comandado pela Startse, que é gigantesco num galpão que foi retrofitado. Então esse é um exemplo de um empreendimento totalmente novo numa região que não era tão óbvia assim no começo do ano. Então essa é a lista que nós preparamos com 10 acontecimentos marcantes e relevantes do ano de 2019. Se você gostou, deixa seu like. Também não se esqueça de se inscrever no canal da Buildings e ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós postarmos conteúdos novos, e nos acompanhe também nas redes sociais que estão listadas aqui embaixo. Então nos vemos no ano que vem e até mais!